Eu disse: vós sois deuses, e vós outros todos filhos do Altíssimo. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em Salmos capítulo 82, onde está escrito assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e rejeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Também no livro de Salmos, capítulo 81, verso 9, está escrito: não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Amados ouvintes, meu irmão, minha irmã, estamos refletindo um pouco nesta oportunidade, em mais esta reflexão sobre o quanto a humanidade está saturada de deuses. Deuses e mais deuses. Não é apenas uma frase de efeito, mas é uma realidade. A humanidade está saturada de deuses. Nós vemos as pessoas sendo levadas por vários tipos de influências, ícones da sociedade que se levantam e fazem alguma maravilha, acontece algum fato extraordinário através daquela pessoa e logo todos se afloram as emoções e vão após aquela pessoa, após aquele indivíduo. E com o tempo eles descobrem que ele é de barro, que aquele Deus é de barro. Isso significa que aquele Deus é falível e não infalível como o Deus de Israel. A humanidade vai se saturando então e logo deixam aquele ícone vazio, sem
ser ladeado mais por pessoas, e vão após um outro que surgiu, porque todo o tempo, em toda a nação e em todo o mundo, está aparecendo deuses novos, ícones da sociedade, que são endeusados por ricos e pobres. Às vezes nós pensamos que é apenas a classe pobre e letrada, que não tem muito conhecimento, ciência, que acaba endeusando pessoas e formando algum título, dando algum título a elas em relação à divindade. Mas não são só os pobres, os iletrados, os incautos. Lá você encontra também entre essa multidão pessoas ricas, pessoas com grande sabedoria, mas que foram levadas pela emoção de um prodígio, de um sinal ou de algum evento atual que aquela pessoa produziu, que levou o sistema emocional das pessoas a aflorarem, e então elas endeusam aquela pessoa. Mas nós estamos aqui refletindo nesta manhã sobre estes fatos e vendo que o único que pôde e que pode ser chamado de Deus mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, Paulo diz que Ele é Deus. Colossenses 2,9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habitava e habita até hoje corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus é Deus. Agora nós encontramos aqui que alguns pensam que ele foi um filósofo, por ele ter trazido tantas expressões lindas, parecendo de certos filósofos. Mas ele foi um filósofo, não há dúvida acerca disto, mas ele foi mais do que um filósofo. Agora nós encontramos aqui que alguns pensam que ele foi apenas um filósofo, mas ele não foi apenas um filósofo. Alguns deles pensaram que ele era um profeta. Ele foi profeta, verdade, ele foi profeta, porque ele vaticinou, ele profetizou fatos futuros. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele foi mais do que um profeta. Alguns deles disseram e pensaram, ele foi um professor. Embora nunca tenha relato bíblico que ele tenha frequentado uma escola, mas nós sabemos que quando estava ali diante daquela mulher pecadora, ele estava escrevendo no chão. Certamente ele sabia escrever, talvez por obra e graça do Espírito Santo. Não vamos entrar nesse mérito, mas Jesus sabia escrever porque ele escreveu no chão ali, quando foi encontrado com aquela mulher pecadora. Mas alguns então dizem que ele foi um professor. Nunca houve um homem que ensinasse assim, ele foi um professor. Mas ainda assim foi mais do que um professor. Jesus foi mais do que um professor. Alguns deles dizem, ele foi um bom homem. Oh, ele foi um bom homem. Sabemos que ele foi um bom homem. Nunca existiu na terra um homem tão puro, tão decente, tão honesto como ele. Mas ele foi mais do que um bom homem. Olha, tudo que você possa pensar que ele foi, de classificação,
ele foi mais do que isso. Ele não foi simplesmente um bom homem, mas ele foi mais do que um bom homem. Ele não foi simplesmente um filósofo, um profeta, um professor, mas ele foi mais do que tudo isso. E quando isso tudo é somado, filósofo, profeta, professor, bom homem, quando tudo isso é somado, ele foi Deus. Ao somar todos esses títulos, descobrimos que Jesus era Deus. Deus em carne, Deus em pessoa. Ele era a própria essência corpórea de Deus. Ele era a divindade aqui na terra. Jesus foi a divindade aqui na terra. Talvez você não concorde comigo, porque você talvez seja um trinitariano, e nós temos muitos ouvintes que são trinitarianos, que crê na Trindade. E talvez agora você esteja lembrando de São Mateus, capítulo 28 e verso 19, aonde ele mesmo disse aos seus discípulos: ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou os discípulos ensinar a palavra de Deus e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você diz: vocês aí do tabernáculo não creem na Trindade, mas isso aí. E Mateus 28, 19. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, nós vamos voltar então ao tema desta reflexão. A humanidade está saturada de deuses. Você sabe por quê? Pai é Senhor, Filho é Jesus e Espírito Santo Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo. Se você buscar no rodapé da sua Bíblia, nas referências desta escritura de São Mateus, capítulo 28 e verso 19, você vai encontrar Atos, capítulo 2, verso 38. Ali foi uma ordenança de Jesus, mandando os discípulos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, tanto Pedro como São Mateus, estavam ali juntos. Eles estavam ali juntos porque eram discípulos achegados de Jesus. E quando Pedro ganhou também algumas almas lá em Atos 2, e aquelas almas chegaram até ele e disseram: que faremos, varões e irmãos, depois dessa pregação? O que nós devemos fazer? Qual é o próximo passo? Pedro não disse para elas: olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe. Então, você também encontra em Atos capítulo 2, verso 42, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10. Em todo o livro de Atos, você encontra o cumprimento de São Mateus 28, 19. Olha, a Trindade, ela não está em nenhum lugar na Bíblia. Em nenhum lugar na Bíblia você encontra a palavra Trindade, porque ela nunca existiu. Ouvindo recentemente um grande teólogo aqui da nossa cidade, renomado teólogo,
ele estava debatendo com alguns outros sobre alguns assuntos relacionados à divindade de Deus. Ele falou uma coisa que me fez admirá-lo mais, porque ele disse assim: olha, nós cremos na Trindade, mas isso é um dogma nosso, é um arranjo nosso. E ele chegou a dizer: a Trindade é um arranjo teológico, ela não está na Bíblia. A Trindade é um arranjo teológico, não é eu que estou dizendo, foi esse teólogo, que eu não vou citar o nome, por questão de ética, né? Mas um grande teólogo, talvez um dos maiores aqui da nossa cidade, São Paulo. Ele diz: a Trindade é um arranjo teológico. Os nossos pais fizeram um arranjo e nós cremos assim. Mas Deus é um. Deus não é três, Deus é um. Sim, ouvintes, nós não poderíamos ir muito longe nesta reflexão, mas filósofo, profeta, professor, bom homem, juntando tudo isso, ele foi Deus. Ele foi Deus encarnado. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Jesus. Nenhum homem na face da terra teve potencial físico, espiritual, para receber tal grau da divindade em si como Jesus. Nenhum homem na face da terra teve potencial, capacidade para receber tal grau da divindade como Jesus. Nele habitou, Paulo diz, corporalmente toda a plenitude. Plenitude fala de totalidade. E os homens estão saturados de deuses, porque você veja que se defende tanto Trindade, 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 mas na hora de expulsar uma enfermidade, na hora de expulsar um demônio, você não vê nenhum missionário, nenhum bispo expulsando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles já testaram e viram que não funciona. Demônio algum sai em nome de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque é um dogma romano, é um arranjo teológico. E como está escrito em São Mateus capítulo 4, Jesus resistiu a Satanás lá no Monte da Tentação com a palavra. 3 vezes Satanás foi para cima de Jesus para tentá-lo com a fome, para tentar com aquilo que no homem é a fraqueza maior, que é a comida, né? Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Porque ele estava com fome. Então Satanás disse assim: se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pão. Jesus resistiu ele com a palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus. Entende, ouvinte amado? Então você veja que não se pode expulsar a Satanás com outra coisa a não ser a palavra. E Trindade não é a palavra, por isso os pregadores expulsam com o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está na Bíblia. O nome de Jesus como Deus está em toda a Bíblia. Deuses da bola, deuses da mulher, tudo isso são deuses. Há pessoas que estão envolvidas com deuses e não sabem.
e criticam os crentes por virem à igreja e por servirem ao Deus vivo, e dizem: você está envolvido com a igreja, isso não lhe dá futuro. Mas esses que dizem assim, têm um Deus chamado bola, outra vez tem um Deus chamado mulher, outra vez tem um Deus chamado dinheiro, tem um Deus chamado política, ventre, trindade, porque a trindade também é um Deus. As pessoas têm a trindade como um Deus. Liderança é um Deus, barro é um Deus, prata é um Deus, ouro é um Deus. Aí você lembra lá de Sofonias 1,18, que nem sua prata e nem o seu ouro poderá te livrar da ira do grande Deus Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que estão envolvidas com deuses de prata, de ouro, de papel, como o caso de dinheiro, de carne, como o caso de liderança, e criticam os crentes por adorarem o Deus vivo, o único que teve a supremacia perfeita. Mas, ó meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus era Deus em carne. E tudo que Ele deseja é que você também seja a essência dele aqui na terra. Por isso nós lemos no Salmo 82, verso 6. Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Essa é uma expressão forte que é redundante, mas ela é suficiente para nós nesta reflexão. Se você crê ou se você não crê, a palavra de Deus diz: vós sois deuses. E é por isso que William Marion Branham veio e pregou mensagens, várias mensagens, mostrando que quando a divindade dele entra em nós, nós somos deuses aqui na terra. Eu quero mudar o advérbio. Quando a divindade dele entra em nós, seremos então deuses. Não para ser adorado, claro. Não para ser seguido, não para ser adorado. Mas deuses no sentido de ter a palavra falada na boca. Ter a palavra falada autêntica para mudar até destino de pessoas. Através da palavra. Se uma pessoa estava destinada à morte, você, como um pequeno Deus aqui na terra, não o Deus supremo, mas um pequeno Deus, como está escrito na palavra, você fala a palavra e a pessoa não mais estará destinada à morte, mas à vida, porque você falou a palavra. Você é um pequeno Deus aqui na terra. E isso está acoplando cada vez mais. À medida que ouvimos a palavra, nós vamos nos tornar a palavra. À medida que você se enche da palavra, você vai se tornando a palavra. E a palavra é Deus. A palavra se fez carne em Cristo. Ele é a palavra expressa de Deus. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. Você está destinado a ser a palavra, um pequeno Deus aqui, para falar, para orar, para determinar. Ninguém pode determinar sem ser um pequeno Deus. Mas se você é um pequeno Deus, você determina e aquilo acontece porque a palavra é manifestada e expressada através de você. E eu quero levantar minhas mãos neste momento e determinar a sua saúde. Agora, neste momento, você que está sentada nesta cadeira aí, ou em pé, ouvindo, ou no volante do carro,
seja onde for que você estiver, eu determino a sua vitória, eu determino agora a sua vitória, a sua cura, a sua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estávamos presos nas trevas, caminhando rumo à perdição, pelas sendas ardis com algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia livrar-nos, e o fez, deu-nos o seu perdão. Ele nos libertou, Ele nos libertou do império das trevas, pôde nos livrar por Jesus, pôde nos libertar. Ele nos libertou, Ele nos libertou ao seu reino fugente, reino de amor. Por Jesus nos transportou. Das algemas libertos agora, no seu reino Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora esqueçamos, vivendo na luz. O pecado já não nos governa, já não há em nós condenação. Deus livrou
Jesus.